No programa passado eu tava aqui praticamente só, quase só. E foi difícil, meu Deus do céu, mexer no microfone, no computador, no Facebook, ver o alô das pessoas e falar e colocar música. Eu disse, meu Deus, certo fez Jesus quando mandou 2-2 no mundo, porque um só não dá certo não. E é com muita alegria, com muita determinação que nós, logo no início desse programa, Até logo, continuaremos da próxima vez tratando ainda sobre esse rosto do Vaticano II como um reflexo do rosto de Francisco de Assis. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse momento, porque é uma forma de um contato mais íntimo com as pessoas que a gente não pode encontrar sempre, porque muitas de vocês certamente me conhecem, outros não, mas de qualquer forma é uma maneira da gente estreitar os nossos laços. Olá, eu sou Frei Willamis e estou convidando vocês a nos ouvir todos os sábados com o programa Jovem Vou de estar Fé. com vocês hoje no programa do Frei Reginaldo, o programa Canta Francisco, né? Quer dizer, é um programa muito franciscano. Aí temos as vinhetas, né? Que é o Freirivaldo, que faz sempre as vinhetas pra gente aqui. Aliás, o Freirivaldo é a voz baluarte da nossa web rádio. É ele aí que você escuta nas vinhetas dos programas. Que bom, Freirivaldo, eu fico feliz por você estar aqui conosco. Naturalmente, eu como franciscano só posso gostar. Estela de parabéns à província que é essa rádio comunicando o Evangelho para nós brasileiros. Desde o começo desta produção, você tem conferido o quanto este velho Chico traz uma sacralidade para a vida das comunidades. O nome do rio, que foi dado há 519 anos, já fala muito. Fala de São Francisco, o santo tão conhecido, padroeiro da ecologia. Nós mudamos toda a nossa programação neste tempo de pandemia, e aí nós trouxemos uma programação nova. E durante aí, eu acho que 3 meses, nós estivemos aí com o Tamo Junto, que foi essa ideia nova, né, onde a gente queria assumir esse nosso carisma franciscano e dizer que você não está sozinho e nós estamos juntos com você. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Santo Antônio. Uma salva de palmas para vocês. Diretamente do estúdio Santa Dulce dos Pobres, do convento de São Francisco em Salvador, queremos saudar. Então, para começarmos bem esse programa nesta noite, vamos começar com a oração. Como São Francisco sempre nos pedia para que estivéssemos sempre em constante oração. E muito obrigado pela audiência e participação. Alcançando o povo em toda a região, fazendo da vida uma celebração. Juntos nós podemos o mundo mudar. Curta e compartilhe, bora evangelizar. Web Rádio Santo Antônio, sempre a evangelizar. Web Rádio Santo Antônio, enchendo a terra com o Evangelho de Cristo no ar. Web Rádio Santo Antônio, sempre a evangelizar. Web Rádio Santo Antônio, enchendo a terra com o Evangelho de Cristo no ar. A comunicação franciscana se dá a partir de uma experiência, a experiência de Francisco, do encontro dele com o Evangelho, né? Isto é, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, não existe comunicação sem encontro. E aí, como você sabe, toda a vida de São Francisco é encontro, né? Encontro com Deus, né? Mas esse encontro com Deus vai fazer ele encontrar também outras realidades na qual ele vai dar sentido à sua vida. O encontro com ele mesmo se dá quando ele se encontra com esse Deus que revela o sentido da vida. Então, Francisco realmente é um homem que recebe a comunicação por excelência, não é? Nós sabemos, para nós cristãos, né, a grande comunicação é a revelação de Deus. Deus que se revela constantemente em nossa vida, né, pessoalmente, na natureza, na nossa história. Então, vivemos numa permanente comunicação entre nós e Deus e nós, né? Então, Francisco faz experiência, o encontro
com Jesus, com a pessoa de Jesus no Evangelho, né? E, de fato, nós sabemos que esse encontro, ele é mediado, esse encontro com Deus, que vai marcar definitivamente a vida de Francisco e a nossa vida como frades menores hoje no mundo, né? Primeiramente, é um encontro mediado pelo leproso, né? Nós sabemos que Francisco tinha medo, tinha repulsa, e nós estamos aí num mundo cheio de problemas, né? Agora, eu passei por um momentinho de... Não tive Covid, mas tive gripe. Tossiu no meio do povo, todo mundo corre, né? Então, nós estamos no mundo onde as pessoas estão com medo de ficar doentes, de serem contaminadas, infectadas, né? Então, nós vivemos num mundo amedrontado em vários sentidos, também na questão da saúde, com a pandemia que nós estamos vivenciando esse tempo pandêmico que nós estamos atravessando. Então, Francisco tinha medo também dos leprosos, mas encontra justamente naquele que é mais, vamos dizer assim, descartado, naquele que é realmente excluído da sociedade, ele encontra alguém, e encontra um meio de comunicação. Qual é essa comunicação com o leproso? O leproso comunica a sua condição de deserdado, de excluído. Francisco comunica o encontro, dá um abraço e beija. Eu creio aí nós temos uma vertente fundamental para a comunicação franciscana, né? O leproso, né, comunica a Francisco, vamos dizer assim, ou melhor, acione Francisco a comunicação franciscana, cristã, que é a misericórdia. E depois, então, outra mediação do encontro de São Francisco com Deus na experiência de Jesus Cristo, na encarnação, é justamente aquele encontro numa igrejinha que está caindo, né? A igrejinha de São Damião, né? E a gente está num mundo aí que está caindo aos pedaços, né? A floresta amazônica está caindo, né? Os grandes ganhos da sociedade, ganhos econômicos, ganhos sociais dos trabalhadores, está caindo tudo, né? Estamos vendo despencar tudo. E então a gente tem que produzir esse encontro com aquilo que está caindo. E Jesus, então, o crucificado, o ressuscitado, nos manda restaurar a humanidade, restaurar as relações. Eu creio que é um grande viés para a gente entender a comunicação franciscana, né? A escuta do Evangelho, né? Então, a escuta do Evangelho, lá na Porciúncula, marca a comunicação do Francisco. De fato, para nós cristãos, o altar da palavra e o altar eucarístico são os lugares fundamentais da comunicação da nossa igreja, né? Onde Cristo se comunica falando conosco e nos alimentando. Então, nesse sentido, a comunicação franciscana é escutar a todos os homens, mas privilegiando os mais pobres. Escutar os sem voz e sem vez, né? E aqui a gente tem que lembrar que a nossa província, anos atrás, na década de 80, ela sediou um conselho plenário da ordem, né, que saiu um documento da Bahia, né, que é justamente sobre os pobres. Os pobres nos interpelam, o Evangelho nos interpela. O Evangelho é Deus que comunica em Jesus o nosso compromisso com aqueles que estão fora da sociedade, daqueles que não interessam àqueles que mandam neste mundo, né? Então, vejam como a comunicação franciscana é uma comunicação vivida e feita a partir do mistério da encarnação e tende a nos fazer inseridos na nossa realidade, com todas as pessoas, né? E aí a gente lembra, por exemplo, a comunicação de Francisco com outras realidades, com o sultão, com o mundo muçulmano. Aí a gente veja, Frei Roberto, e aqueles que vão depois partilhar conosco através desse vídeo, né, dessa entrevista, vejam que o Papa Francisco ele tem intuído aquilo que Francisco é, né? Então, Francisco, como ele mesmo disse, é um projeto de vida. O nome intui muita coisa, né? Então, eu diria que Francisco é o homem do encontro, né? E a gente tem que ver esse encontro com a criação. O Papa, na Laudato Si, no número 10, ele diz uma coisa interessante falando de Francisco, né? Ele diz que ele define Francisco, dizendo é o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado por muitos que não são cristãos, né? E ele diz assim, era um místico e um peregrino, que vivia com simplicidade
e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Veja esse leque de possibilidade da comunicação, né? Uma comunicação que se dá na simplicidade, né? No peregrinar, no ir ao encontro dos outros. A gente não pode comunicar sem conhecer os outros. A gente está num mundo em que a televisão, por conta de tantas tecnologias, já não se encontra. A notícia é, de certa forma, já pré-fabricada. Ela é editada. Mas, muitas vezes, a edição da notícia é justamente tirando o sabor da notícia, tirando a realidade da notícia, né? Ela tolhe o sabor mesmo, né? O conteúdo mais profundo. E Francisco não, ele se comunica indo, né? Então era um místico, um peregrino, que vivia com simplicidade, numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Então, você veja, a nossa comunicação franciscana, ela tem que também trabalhar todos esses viés, né? Então, a justiça, a paz, a integridade da criação, não é? Enfim, a sacralidade da pessoa, da vida. Então, nós temos tudo para comunicar. Dependendo, de certa forma, dos meios, das plataformas que hoje estão aí, graças a Deus, nós não podemos satanizar a tecnologia, temos que dignificá-la, que evangelizá-la, que torná-la sagrada, porque é a ciência de Deus na experiência humana, não é isso? Mas nós temos também que barrar uma comunicação que impede a liberdade, que impede o pensar, que impede o participar, que impede o encontro, que é preconceituosa, que leva em conta os grandes, mas em detrimento dos pequenos, da maioria, não é isso? Eu diria que é uma comunicação que confraterniza, que cria laços de amizade, que constrói a paz e o bem-estar entre todos. Daí nós vemos a segunda carta que o Papa escreveu, a segunda encíclica baseada em Francisco, a Fraternitude, né? Onde ele fala uma coisa importantíssima, né? Ele fala de Francisco como alguém que dá sabor ao Evangelho. Né? E a gente tem que comunicar um Evangelho que tem sabor, não um Evangelho, vamos dizer assim, um Evangelho que se tornou um suco encaixado, engarrafado, né? Mas o saber do Evangelho que se dá na nossa vida, no nosso testemunho, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, a Web Rádio Santo Antônio, ela é apenas um resultado de um trabalho que teria anos antes a gente tinha pensado, né? Por exemplo, quando eu estava aqui, ainda nem pensava, sonhava em ser franciscano, entrar na vida religiosa. Hoje eu estou aqui, por exemplo, no estúdio também da Web Rádio, de uma Web Rádio comunitária, ACRF, né, que é uma ONG que hoje eu sou diretor, mas que eu também fui estudante dessa ONG. Então, foi aqui, a ACRF, então foi aqui nesse lugar que eu comecei a gostar, por exemplo, de comunicação, né? Foi onde também ingressei nos encontros vocacionais e, por exemplo, a gente fez a rádio, um jornalzinho, né, que a gente fazia brincadeiras de notícias, essa coisa toda. Foi aí o período em que eu participei do postulantado, em 2009, e lá a gente começou também a fazer esse jornalzinho, e eu me lembro que na época era Frei Zezinho, o mestre do postulantado, a casa tinha Frei Zezinho, Frei Romualdo e Frei Arnaldo. E no momento do recreio, a gente tinha um momento do jornal, em que a gente fazia brincadeiras, a gente fazia muitas coisas assim. E o Frei Arnaldo, por exemplo, foi quem me apelidou de índio. Inclusive, alguns me chamam até hoje de índio, né? Foi ele que me apelidou, dizia, olha, cuidado com o índio, que o índio é astuto, ele vê a gente cochilando e bota no jornal. E daí a gente começou, por exemplo, a fazer um blog no postulantado. Eu me lembro disso, a gente começou a escrever, tirava algumas fotos do trabalho da gente, né, mas muito simples. E tinha esse jornal do nosso recreio, como uma forma de brincadeira,
Depois, em 2010, a gente veio aqui para Lagoa Seca, aqui na Paraíba, e também trouxemos essa proposta, né? Na minha turma era o Frei César, né? Que permanece até hoje, o Frei Arivaldo e Frei Newton, né? Nós 4 continuamos aí o noviciado, por exemplo, aqui em Lagoa Seca, em 2010. E aqui nós também fizemos um jornal, né, um jornalzinho interno do nosso noviciado, e a gente divulgava para a província, divulgava para o pessoal, nas redes sociais também, naquele tempo, Orkut, essas coisas assim, né? E nós fizemos também um blog. E aí foram onde, por exemplo, alguns frades também se interessaram em fazer um blog. Por exemplo, o Frei Severino, o Frei Osmar, eles começaram a fazer um blog. Agora, existia uma certa dificuldade, por exemplo, da província, na questão da comunicação naquela época, mesmo que o provincial sendo Frei Marconi, e que sonhava muito, por exemplo, com comunicação, tinha uma dificuldade, por exemplo, de que as redes sociais nem existiam quase da província, e que não tinham, o site era totalmente desatualizado, e nós, frades noviços, rebeldes, a gente começou a cutucar a província em dizer, olha, é necessário também mergulhar na comunicação, nas mídias sociais, para que a gente possa, não é se amostrar, mas é dizer as coisas boas, porque os bons exemplos, eles devem ser, de fato, seguidos. Então, daí, sabe, eu estou contando toda essa história para dizer o seguinte, este foi o alicerce da casa da Web Rádio, que a gente não vê, porque foi uma sequência, né? Por exemplo, eu estou contando aqui uma sequência de quase 5 anos, né? De encontros vocacionais, de postulantado, de pré-postulantado, né? Do noviciado. E aí outros frades começaram a também publicar isso. E eu me lembro, sabe, que aí no encontro em Lagoa Seca, o encontro de franciscanismo, né? Dos frades jovens, a gente começou, a gente era noviço, mas já estávamos participando. E aí a gente começou a fazer uma autocrítica. Por que é que nossas redes sociais, pessoal, são atualizadas e não tem quem se interesse, por exemplo, de fazer uma atualização das redes sociais oficial da nossa província? E aí alguém nos olhava torto assim, e nós recebemos algumas críticas, posso dizer, internas, de reclamar por que nós tínhamos, então, um blog, no viciado tínhamos um blog. Só que a gente nunca fez nada por conta própria também. Os nossos mestres, por exemplo, Frei Zezinho no noviciado, no postulantado, o Frei Fernandes no noviciado, eles nos deram maior força, inclusive escreviam. Foi aí quando a gente foi para Cosme de Farias, né? A princípio, Cosme de Farias, um bairro muito violento, tinha acontecido, eu me lembro naquela época, uma chacina em frente ali àquela praça da Matriz de Santo Antônio, e foi para lá que nós fomos. Lá nos fundozinhos da paróquia, a gente morou num quartinho, e era quase que, para alguns frades, inadmissível, frades jovens, morar em um quarto pequeno, mas era a realidade do povo, a gente foi viver a realidade do povo. Lá tínhamos como mestre o Frei Gilmar, tinha o pároco o Frei Ricardinho, e aí a gente começou a um pouco pensar, né, na paróquia, por exemplo, implantamos um site, nós começamos a implantar a pastoral da comunicação. Naquele ano de 2011, a gente fez além dessas formações todas, né, a gente estava estudando para o pré-vestibular, né, que a gente ia fazer também na Faculdade São Bento, lá na Bahia, Salvador. E aí, a gente começou a amadurecer a ideia, e começamos a se inspirar nos bons exemplos. E aqui, por exemplo, eu queria trazer a atenção, era dos frades lá da província da Imaculada Conceição, se eu não estou enganado, com um programa Sala Franciscana. Tinha também aí em Salvador uma experiência dos frades capuchinhos, da web
Capuchinhos, de Salvador. E tinha, por exemplo, a gente conheceu ao longo da caminhada também o pessoal da Web Rádio Vitória, que é de Santo Estevão, São Cristóvão, aliás, São Cristóvão, em Sergipe, Avani, Rildo, pessoal da OFS, lá daquela cidade de São Cristóvão, em Sergipe. E tinha, por exemplo, um amigo nosso também, que nos ajudou bastante a pensar um pouco a rádio, a gente trocando experiências pelas redes sociais, que foi Wagner, da Rádio São Francisco, de Itapipoca, que era dos padres Orionitas. Essas web rádios todas ainda estão no ar. Então, a gente foi pegando essa experiência, né? Fomos fazendo intercâmbios, por exemplo. A Web Capuchinho, a gente conversou muito com o Frei Marcos, que era também o idealizador, que até então ele também partilhava a vida dele, dizendo assim, a web rádio, ela é uma revolução, ela é revolucionária. A Web Rádio Santo Antônio, ela nasceu de uma ousadia, né? Quero dizer aqui que nem todos os frades acreditavam na web rádio, né? A gente foi remando contra a maré, né? Internamente houveram também muitas críticas. Eu escutei um dia desses aqui uma entrevista com o Frei Pedro, dizendo que parecia que a web rádio era um projeto de vida pessoal do Frei Reginaldo, do Frei Índio, mas que se tornou, então, um instrumento de comunicação, de evangelização, e que outros frades acreditaram nisso. Eu comecei a fazer o primeiro teste de transmissão ao vivo da web rádio no dia 8 de novembro de 2011, né? O mesmo computador que servia para a gente fazer os trabalhos, a gente pesquisar os trabalhos, nós instalamos os programas e começamos a transmitir. Isso também, Frei Gilmar, ele gosta muito de comunicação, né? Eu sei, ele deu grande impulsão para a gente, para isso também. E nós colocamos no ar. E eu me lembro que era por volta das 11 horas da noite, a gente ainda tinha Orkut como rede social naquele tempo, e quando, muito simples, um pequeno microfone, a gente colocando aqui um fone de ouvido, e geramos um link, a gente fez naqueles programas gratuitos, né? Começamos por programas gratuitos de transmissão, geramos um link, e eu me lembro da primeira ouvinte. A primeira ouvinte se chama Denise, da comunidade de Campinote, aqui em Lagoa Seca. E eu mandei o link para ela, eu disse, Denise, me ajude aqui. Eu estou fazendo, os frades estavam deitados, e eu, o único que estava dentro do computador, 11 horas da noite. Denise, me ajude aqui. Eu estou tentando aqui fazer uma transmissão. Veja se você escuta. Aí nós colocamos uma música, eu me lembro, coloquei uma música, e eu mandei um alô para a Denise. Assim, testando. Um alô para a Denise, na comunidade de Campinote, em Lagoa Seca. Então, acredito, né, por inspiração divina, veio aí a Web Rádio Santo Antônio, né, essa idealização de expandir, né, um pouco do carisma franciscano e também da missão franciscana, né. Então, recordo que no início, lembro que no primeiro momento, né, o Rafael, né, na época o Frei Rafael, o Frei Reginaldo, então entrou em contato e partilhou um pouco, né, do que seria a Web Rádio Santo Antônio, e naquele momento, naquela ocasião, à noite, iria dar início, né. Então, momentos antes, ele pediu a minha ajuda para que eu visse, né, como é que estava o sinal, né, que o sinal de internet não era muito lá essas coisas ainda, através do Facebook, e aí ficava perguntando, olha, tá ouvindo, o sinal tá bom, não tá, como é que tá? Então foi uma alegria, né, de uma certa forma, participar, né, da história da Web Rádio Santo Antônio, participar um pouco, né, da história da província franciscana através, né, dessa extensão missionária,
E naquela época, lembro que o programa, né, os jovens noviços partilhavam um pouco sobre a missão deles na paróquia, né, falava um pouco sobre liturgia, o Erivaldo falava sobre liturgia, o César, né, o Frei César, falava um pouco do cuidado com a natureza, com o meio ambiente. Então, esperei. Aí ela disse, eu escutei, Frei. Eita, escutei o seu alô. Quando ela disse isso, eu me lembro que eu dei um pulo de alegria, e corri para onde estavam os frades no quarto, Frei César, Erivaldo e Nilton. Consegui colocar a rádio no ar. Consegui o quê? Consegui. Então, foi a maior festa naquele dia 8 de novembro de 2011. Foi aí que a gente começamos a intensificar. Toda noite a gente tinha uma pequena transmissão. A rádio não ficava no ar 24 horas. A gente fazia uma pequena transmissão à noite, começamos a ler o Evangelho, uma reflexão, e isso foi nos alimentando, dando força para a gente poder continuar. De fato, era tudo precário, muito artesanal, né? Foi aí que a gente queria continuar em São Francisco, em Cosme de Farias, e os frades disseram, não, vocês agora vão ter que voltar, vão ter que estudar, já que vocês passaram no vestibular, e no ano seguinte vocês vão para o convento de São Francisco, lá no Pelourinho. Então foi aí que lá no Pelourinho a gente ousou, por exemplo, era Frei Walter, o guardião. Frei Walter, a gente quer um quartinho, aí um quarto para montar uma web rádio. E eu me lembro que o Frei Walter prontamente deu, mas fazendo críticas, assim, não acreditava muito, ninguém acreditava nesse negócio, né? Então, mas deu o quarto, né? E nós começamos a ajeitar, fizemos uma pintura, pegamos um banner de São Francisco e de Santa Clara, e teve o capítulo, eu me lembro, a gente conversamos com o Frei Marconi, Frei Marconi, nós estamos colocando uma web rádio no ar. Ele ficou feliz de alegria, pulou muito, como é a história, e colocamos isso no ar, tiramos do papel um sonho. Mesmo sem saber para onde a gente ia, como seria, a gente seguiu. Então, depois que nós ajeitamos um quartinho, um espaço, pedimos, depois do capítulo, olha, desses 2 notebooks que foi comprado aí para a secretaria, doa um para a web rádio. Então, foi doado um notebook para a web rádio. Chegamos para Frei Pedro, que era também da pastoral vocacional. Frei Pedro, veja aí, aperta no orçamento um pouco para comprar um computador para a web rádio, né? E aí nós tivemos, primeiro a gente funcionou com um computador só, né? Fazendo muitas experiências, tá? E depois, com um segundo computador, né, adquirido, a gente depois começou a fazer umas camisas, e os outros frades, o que foi interessante é que os outros frades também despertaram em fazer esses momentos também de partilha do Evangelho. E a gente escolheu, por exemplo, um tema da rádio que é, até hoje, acho, né, esse, Enchendo a Terra com o Evangelho de Cristo, que foi um documentozinho a partir de um escrito franciscano, né, de um documentozinho que foi também um tema de um capítulo geral da província, encher a terra com o Evangelho de Cristo. A gente só fez colocar enchendo a terra com o Evangelho de Cristo, né? Acho que a gente deveria pensar primeiro no avanço que o rádio tem e como chegou na casa das pessoas. Com o avanço da TV, a gente logo pensou, o rádio agora já não serve mais. Pelo contrário, mesmo com a TV, o rádio ainda continuou entrando na casa das pessoas. Aí veio o tempo da internet, então a gente diz, a televisão ou ainda o rádio vai acabar. E não, então o rádio se juntou com a internet, nós temos agora uma web rádio e que ela consegue chegar até as casas das pessoas com mais informações, com um caráter vocacional, enfim. Então, a gente pensou que seria o fim da rádio com a chegada da internet. E pelo contrário, a web rádio foi um instrumento, primeiramente na nossa província vocacional, ela surge com esse teor, graças também a uma inspiração do Frei Rafael Reginaldo. Ele já não está mais na nossa província,
mas foi ele que encabeçou tudo, que pensou algo sobre a gente vocacionalmente propor aos nossos jovens, né? Então ela surge assim, primeiro de um desejo particular. Esse desejo particular foi colocado na fraternidade e, sobretudo, a pastoral vocacional assumiu, e nesse assumir conseguimos chegar até os dias de hoje. Hoje nós já temos avanços muito maiores, nós temos programações muito mais vastas, porque antigamente a gente fixou mais nos programas vocacionais. Hoje nós temos programas direcionados à música, muitas reflexões, tem muitos convidados. Ela consegue chegar a lugares que a gente nem imagina, porque por mais que nós sejamos franciscanos e a gente está estabelecido em quase todos os lugares do mundo, mas tem regiões, mesmo aqui no Brasil, em que nós somos muito espalhados, nós não estamos em todos os lugares, né? Por exemplo, Frei José Carlos, que você citou o nome, né? Ele mora na cidade de Campo Formoso, que tem um vasto território, e a Web Rádio é esse sinal, né? Onde o carisma franciscano pode chegar a lugares em que os freis não chegam, devido à quantidade de trabalho, devido à quantidade de capelas que lá tem, por exemplo, como eu citei, Campo Formoso, mas tem outros tantos lugares. Então, a Web Rádio Santo Antônio, ela serve assim, ela é o nosso promotor vocacional chefe, né? Nós temos o promotor vocacional da província, nós temos os promotores vocacionais locais, mas nós não conseguimos chegar a todos os lugares. A Web Rádio é esse instrumento. Ela pode chegar a lugares e a corações que a gente nem imagina. Então, aonde não tem uma presença franciscana, tem a presença da Web Rádio, né? E num tempo que a gente fala muito de fake news, de notícias falsas, de notícias enganosas, a Web Rádio surge aí para dizer a verdade mais do nosso carisma, dar a nossa opinião sobre as questões do mundo, sobre a questão da política, da economia e, enfim, da igreja. Então é uma visão franciscana verdadeira, chegando a lugares em que nem sempre a verdade é colocada. Então a Web Rádio ele ganha esse status, né, para o dia de hoje. É o carisma franciscano chegando como verdade nos corações das pessoas. O começo é sempre difícil, né? E a gente não é nem profissional na área, né? Então nós éramos armadores, mas tinha um coração profissional. Então assim, às vezes nós não tínhamos o instrumento adequado. Por exemplo, o primeiro computador que a Web Rádio teve foi a pastoral vocacional que ofereceu, a partir da ajuda dos amigos das vocações. O microfone era um que a gente dividia para outros, depois a gente foi comprando mais. Então, mesmo escasso, havia um desejo, né? E o desejo é o que conta mais. E a partir desse desejo, a própria província sente que é uma boa, que é um aparelho que a gente precisa se profissionalizar mais, e ajudou a gente a ter outros maquinários, né? Então, assim, por mais que a gente tenha começado de forma pequena, mas a gente foi ganhando territórios, né? E o primeiro estúdio foi aqui mesmo, né? Em Salvador, né? Temos em Fortaleza também, nós tínhamos em Fortaleza, mas assim, a gente consegue chegar a outros lugares. Por exemplo, eu já vi programas com os postulantes em Triunfo, já tivemos em Lagoa Seca, nós tivemos uma missão vocacional em Campina Grande, onde o estúdio foi lá também em Campina Grande. Então assim, a gente conseguiu levar a Web Rádio para todos os lugares da nossa província, né? E por mais que hoje a gente esteja localizado com mais aparelhos, Salvador e Fortaleza, ela consegue também chegar em outros lugares dos nossos conventos, né? Ô Reginaldo, como é bonito tocar um pouquinho nessa história da Web Rádio, sendo também contada por você, né, que estava lá no início. Mas aí, a gente olha as dificuldades de vocês no início, parece ser as mesmas hoje, né? Mas para cada época, na verdade, tem as suas dificuldades, né? Tem os seus percalços e é preciso que a gente supere, né? E é muito bonito ver e saber que tudo realmente é obra de Deus, por isso que perdura. Mas eu queria agora que você lançasse um olhar para os próximos anos, para os próximos 10 anos, a partir de um áudio que eu separei aqui, que tem nos nossos arquivos, onde traz um pouquinho de abertura de um dos programas que você já falou aqui pra gente, e com a participação de uma pessoa bem especial que estava contando, que eu quero que você escute. Web Rádio Santo Antônio, enchendo a terra com o Evangelho de Cristo.
Web Rádio Santo Antônio. Jovens somos nós. A mensagem do jovem Francisco para o jovem de hoje. Jovens somos nós. Pois é, estamos no programa Mensagem do Jovem Francisco para o jovem de hoje, né? E o tema, estamos aqui com o Frei Hugo Fragoso, que é jovem que viveu a sua juventude como os outros jovens de seu tempo. Quero mandar, Frei Hugo, um forte abraço, né, para todos os que estão sintonizados na nossa web rádio Santo Antônio, de modo particular para o Cláudio Omar, que é lá de João Pessoa, na Paraíba, também o nosso irmão Alexandre Santos, que é daqui de Salvador, também o nosso irmão Frei Sérgio Moura, né, está aqui também sintonizado na nossa web rádio Santo Antônio. Também, deixa eu ver aqui, Eduardo Vicente, né, lá em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba. O nosso forte abraço a Eduardo, que está sintonizado na nossa web rádio Santo Antônio. Também o Marcos Muniz, lá em Penedo, né, Alagoas. Também ao nosso irmão Leone, que é daqui de Salvador. É emocionante, né? Eu fiquei aqui emocionado em ouvir esses trechos de programas que a gente acompanhava, Frei Hugo, né? Como eu disse, eu aprendi muito com o Frei Hugo, especialmente sobre a vida franciscana, né? Que tem pessoas que passam pela vida da gente e marcam, né? Então, Frei Hugo foi um professor de vida para a gente. E eu ficava sempre dizendo assim, como é que Frei Hugo, um frade já idoso, compreendia a importância da web rádio, enquanto outros não davam valor, né? Enquanto alguns criticavam, Frei Hugo, por exemplo, foi uma base muito forte para a gente, para esse projeto estar acontecendo agora, para a gente estar celebrando, para vocês estarem celebrando 10 anos. Frei Severino também. Ninguém trazia uma mensagem de si. E eu me lembro que em uma reunião da gente, que perfil de rádio, de web rádio a gente ia tomar, né? A gente ia fazer. E em uma das conversas a gente disse, tem que ser o rumo franciscano. Não é todo tipo de música que a gente vai tocar na web rádio. E aí foi uma luta, porque a gente teve que buscar muitas músicas. Quem nos ajudou, por exemplo, com algumas músicas muito boas, Frei Florival, se eu não estou enganado, é da província da Imaculada, tem músicas belíssimas de franciscanismo. Então a gente foi buscar muitas músicas. Frei Hugo, por exemplo, ele tinha um acervo imenso e ele partilhou com a gente esse acervo de músicas franciscanas, de muita coisa assim. Então a gente estabeleceu que iríamos utilizar a web rádio Santo Antônio. Você viu aí, no alô que a gente deu, tinha gente de vários estados que começava a escutar a rádio. Era uma novidade que todo mundo gostaria de ouvir, né? Então não foi fácil, né? Quando eu falo que a rádio ela foi revolucionária há 10 anos atrás, é porque, de fato, ela foi. Quando ela foi, a gente disse que ela é ousada, é porque, de fato, foi, né? Porque as críticas de fora até a gente aceitava, mas quando era crítica de dentro, doía mais, né? Doía mais. Mas é aquilo que eu disse a vocês, né? Você, Frei Roberto, os demais freis, que eu nem conheço, mas vejo alguns cards, algumas coisas nesse dia, quando foi falado sobre isso, eu comecei a olhar as redes sociais e vi outros frades que se interessaram por isso e dão continuidade a isso. Para mim, é uma gratidão, né? É uma gratidão de ver que aquilo que foi sonhado, aquilo que foi gestado, vocês dão continuidade, e que, com certeza, nesses 10 anos, chegaram a muita gente, né? Também teve, com certeza, altos e baixos, mas que continuam
a semear o carisma de São Francisco, que hoje, mais do que nunca, é necessário falar de São Francisco? Bom, eu comecei a ter o contato com a web rádio através de escutando quando morava em Olinda, né? Logo aí no comecinho. Depois daquele ano de 2014 ter o capítulo, eu fui transferido para Salvador. Né? Quando chegando lá, estava naquela transição do Frei Reginaldo ir para a missão entre os índios de Tirió, e teria que alguém assumir a web rádio e também o programa vocacional Vinde e Vede. Né? A princípio ele entregou, né, lá a web rádio aos que estavam chegando e aos que por lá já estavam, né? No caso a turma do Frei Juscelino, Frei Adriano, e nós também estávamos chegando por lá também. E como eu estava na pastoral vocacional, naquele período, ele falou, bom, vocês vão ter que assumir o Vinde e Vede, que é um programa que desde a fundação em 2010, né, já acontecia, era um modo de propagar o carisma de São Francisco, falar de vocação. Então, lá vai o desafio de falar. Uma rádio até então nunca tinha nenhuma experiência, apenas celebrar a palavra de Deus em alguma comunidade, em algum momento, mas falar ao público, eis o gelo na barriga de fazer isso. Mas tem o desafio, então estava lá eu, Frei Adriano e Frei Denis, toda terça-feira, às 19h30, apresentando o programa Vinde e Vede. Aos poucos, ficou naquela transição da saída de Frei Reginaldo, 2015 ali se adaptando, né, teve a necessidade de fazer uma reforma na estrutura dela. Foi onde nós contactamos com os capuchinhos da província lá, Bahia-Sergipe, e um deles veio nos ajudar a formatar o notebook, instalar um novo programa, ensinar a gravar nesse programa, e por aí fui. E, assim, à frente eu assumi lá 2016, 2017, né? Onde tinha lá uma pequena grade de programas e a programação automática com músicas e algumas vinhetas, alguns comerciais vocacionais e do Carisma São Francisco. Foi uma experiência boa, rica, né, onde me desafiou bastante a lidar com os meios de comunicação, né, a mexer nessa parte mais técnica e também interagir com os ouvintes através do Facebook. Essa experiência é rica, né, tentei dar essa continuidade, depois veio Frei Lohane e depois veio outros, até chegar à estrutura que nós estamos hoje, celebrando esses 10 anos, né, entre altos e baixos, mas como diz o refrão meditativo, né, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça e é a graça de Deus que nos conduz. Nesses 10 anos, desses bastidores, a dificuldade técnica, né, de formar playlist, não sabe, eu particularmente quem me coloquei para tentar montar essas playlists, né, que foi o Frei já deixou, com música, muita música, né, um HD de 1 tera quase cheio de música, de vinhetas, de propaganda vocacional, muita coisa, gravação de Frei Hugo, né? Então, como organizar mais isso, também foi um desafio. Preparar um programa, né, em meio a estudo, em meio a cuidar da casa, outras coisas, mas como preparar um roteiro para apresentação, eis uma dificuldade, mas a gente ia conversando, nós três, eu, Frei Denis e Frei Adriano, ia montando, né, e onde muitas vezes ia mesmo na espontaneidade, né. O desafio de montar um estúdio mais eficiente, né, foi o nó da questão, porque os recursos eram poucos, né, os recursos eram muito poucos para comprar mesa de som, do computador novo, microfone, ou seja, tem um desafio grande, né? Mas não foi empecilho para ter algum conteúdo na web rádio, né? Sempre eu dava um meio para estar lá. E contava com a ajuda, por exemplo, do Frei Paulo, né, dos capuchinhos que davam uma dica, davam outra, quando tinha algum pamelzinho lá, ajudar a gente, né, a reiniciar o programa, a explicar algum detalhezinho que fazia o programa travar. Esses desafios iam sendo superados, né. Um desafio que eu implementei foi de transmitir a solenidade da província, profissões, ordenações,
né? Eu lembro que algumas vezes eu andava com uma mala com um fio de quase 100 metros, que era para ligar a um ponto de Wi-Fi ou um roteador para até o computador, que era um Lenovo, né? Já bem usadinho, mas ele que segurava o tranco, né? Mas sempre tinha alguém que ajudava. Eu lembro que numa ordenação do Frei Valdo, lá da província da Imaculada Conceição, que foi lá na Bahia, eu levei um rolo de fio, já usado, que tinha lá no convento, eu saí enrolando esse rolo de fio, e cabei ele e levei. Cheguei lá, na igreja não tinha um ponto de internet, né? Mas uma senhora tinha um modem que parecia um pendrive. E ela falou, eu tenho um modem, teste se dá. E o modem segurou os 3 dias de missão, que tem a missão preparatória para a ordenação, o dia da ordenação e a primeira missa, né? Então, o pessoal que ele fazia parte, que ele trabalhava pastoralmente lá em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, acompanhou, né, esse momento para ele, e ele é muito grato ter esse meio para chegar até lá. Nessa época não tinha as lives, né? Ou era rádio ou era web rádio. Sim. E você fazia o programa vocacional, a web rádio sempre teve um caráter vocacional muito forte, e um dos objetivos dela era fazer com que os jovens conhecessem a província, a nossa ordem. Inclusive eu me lembro muito claramente, esses dias peguei no Facebook da web rádio, fui visitando uma arte que eu fiz para você do Feibenes, do Vinde Verde, para ser divulgado. Eu escutava aquele Vinde Verde toda terça-feira quando chegava em casa depois da missa do convento. Então, assim, muitos jovens realmente fizeram esse processo vocacional, escutando o Vinde Verde, escutando a web rádio Santo Antônio. Na época, como era esse retorno, né? Como é que funcionava essa missão, quanto também vocacional da web rádio? O Vinde Verde, né, o programa vocacional, o retorno dele se dava através de jovens que iam ouvindo, porque os vocacionados eles espalhavam, né, o programa, né, explanavam um bannerzinho que o Felberto fez, o link que a gente disponibilizava, né? Então o retorno se dava pelo chat do Facebook, né? Alguns jovens entraram em contato, olha, eu quero ser frade franciscano, ouvi vocês lá na web rádio, como é que eu faço, com quem eu falo. Então esse retorno ia acontecendo, como também algumas pessoas indicavam, né, que eu ouvi o Vídeo Verde e falou para tal jovem, o jovem se interessou e queria conhecer os frades, né? Então esse retorno foi muito bom. E eu lembro que lá em Salvador, tem uma época, a gente chegou a ter uma turma de 15 vocacionados, né? Entre aqueles que ouviram a rádio, a web rádio, e aqueles mesmo que passaram a nos conhecer, outros falando, né? Então era um retorno muito significativo, né? Aquilo motivou a gente a estar por ali. Tanto eu quanto a Daniele passamos muito tempo durante nossa juventude como ouvintes da Web Rádio Santo Antônio, devido a gente participar de paróquia administrada pelos frades e a nossa ligação com os nossos irmãos franciscanos, a gente sempre escutava os programas da rádio, né? A gente até deu uma notadinha aqui nos nomes dos programas fila, que né? A gente tinha o costume de ouvir, e aí a gente não recorda exatamente o ano, mas a convite dos frades a gente chegou a compor, né, um hino para a rádio. E aí eu não sou muito boa em canto, também não sou muito da área da música, não toco nem nada, mas consegui rabiscar uma letra. E aí Daniele vai falar um pouco sobre o trabalho dela com relação a esse hino. Então a Agnes me apresentou a letra, né? E a gente fez alguns ajustes. E aí eu criei a melodia para essa letra que ela me mostrou, né? E depois a gente fez a gravação e encaminhou para o pessoal da Web Rádio, né? Então, puxar aqui da memória um pouquinho, um trechinho de como era esse hino. Web Rádio Santo Antônio anuncia a boa nova de Jesus Cristo Senhor. A exemplo de Cara e Francisco, vou pela terra semeando seu amor. Com seu amor encher eu vou a face da terra,
com o Evangelho de Cristo eu vou, com seu amor encher eu vou a face da terra, com o Evangelho de Cristo eu vou. Então esse é um pedacinho, né, do hino que eu consegui rabiscar a letra, a Daniele musicou. E aí vocês podem até encontrar lá na página da Web Rádio, tem lá o hino, né? Uma qualidade bem melhor e na íntegra. E aí a nossa história se confunde com a presença dos frades aqui na nossa comunidade. E dentro desse processo a Web Rádio Santo Antônio teve um papel muito importante, que foi de nos evangelizar e nos convidar a seguir os passos de Clara e Francisco. Tanto é que a gente professou na UFS, né, somos irmãs da UFS, graças a esse exemplo e a essa presença que foram os frades na nossa vida, e de maneira particular através dos programas da Web Rádio, né, que tanto nos evangelizava através das canções, como também dos momentos de debate e discussão que sempre foram muito tiveram ricos, bastante influência no nosso processo formativo enquanto franciscanos também, né? Então, os programas que a gente costumava ouvir com maior frequência, né, a gente até ligava uma para outra, olha, vai começar o programa. Quando a gente não estava junto, fazendo alguma coisa da Jufra ou alguma coisa da igreja, ia ouvindo a Web Rádio à noite, né, geralmente à noite a gente ouvia, a gente ficava se falando pelo WhatsApp ou então era pelo Messenger, né, do Facebook. Vamos mandar tal pergunta, vamos falar tal coisa, era assim. Então a gente gostava muito de ouvir, né. Eu, particularmente, gostava muito do programa Os Bons Tempos Voltaram e o Vida e Verde, né. Era toda semana, tinha que bater a carteirinha pelo menos desses dois programas. Aí a gente também costumava ouvir o Canta Francisco. Também tinha a espiritualidade na vida da igreja, que era dia de sexta-feira, eu costumava muito ouvir, aprendia muito sobre liturgia da igreja, sobre essas questões. E também até procurei o nome de um programa que eu escutava muito aos domingos à tarde, mas aí eu não consegui encontrar o nome do programa, mas também era muito comum aos domingos eu ouvir a Web Rádio Santo Antônio. A gente até estava brincando aqui, dizendo, eu acho que a gente não fazia mais nada da vida, né? Chegava em casa à noite, só fazia escutar o Web Rádio Santo Antônio, porque praticamente a programação da semana inteira. Hoje, devido às demandas, né, da nossa vida adulta, a gente acaba não tendo tanto tempo de acompanhar. Mas para a gente assim, é uma alegria muito grande saber que a rádio continua ativa. E hoje, né, abraçando outros formatos que a internet tem trabalhado, como a questão do trabalho com podcast. Então é isso, né? A gente gostaria de desejar parabéns a todos que estiveram aí, né? Muita gente passou pela Web Rádio nesse tempo. Então tem gente que ainda tá lá, tem gente que já se despediu, mas assim, fica marcado na memória da gente enquanto ouvinte, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu durante todo esse tempo. Então, como é que funcionava essa missão, a todos que também vocacional da Web envolvidos e que continue levando, né, a palavra de Deus através desse canal, que é a rádio e TV, né, através aí das mídias digitais. Isso, os parabéns. E também a nossa gratidão, né? A nossa gratidão por toda a transformação que foi possível acontecer nas nossas vidas através do trabalho da Web Rádio Santo Antônio com os frades da província de Santo Antônio do Brasil. Nosso muito obrigado. Na verdade, né, eu conheci a Web Rádio dentro do seminário. Quando eu morava no seminário, em Afogado da Engazeira, né, eu fui seminarista de 2 anos, fiz o propedêutico, que aí foi no auge quando estava começando a Web Rádio, e aí eu passei a ouvir, né? Acho que também foi uma das formas também de eu estar mais próximo dos frades e conhecer, né? Ter uma abertura maior para fazer discernimento também e vir para a vida religiosa. E aí eu sempre acessava o Facebook, né, as redes sociais que já existia da Web Rádio. E aí eu ficava ouvindo alguns programas, inclusive tinha um, que é o único que eu lembro, que é o único que existe ainda hoje, que é o Vida e Verde, né? É o programa mais antigo da Web Rádio que a gente tem. E era o que eu ouvia. Justamente era o vocacional, por incrível que pareça, né?
Então eu entrei no convento, né, em Triunfo, no Pós-Plantado, e aí passei mais a conhecer mais de perto, né, os bastidores, como é que funcionava e tudo mais, né. E uma oportunidade, quando tinha algum encontro, uma missão, alguma coisa, via lá o Reginaldo, na época, né, o Rafael Reginaldo, que administrava, né, fazendo as transmissões e tal. E aproveitava e ficava próximo para poder entender. Eu sempre fui curioso e essa parte de comunicação eu sempre gostei muito. E aí teve uma época que foi feito um concurso para o hino oficial da Web Rádio. E aí eu me inscrevi e fiz, né, uma música e tal. Inclusive ganhei entre os 3 colocados, né? Foram 3 colocados. Foi a menina lá de Camela, né? E o outro lembro não, sei que tá no YouTube. E aí eu fiz a música, inclusive depois, né? Quem gravou foi o pessoal lá de Pojuca também, inclusive. Interessante. E fui me integrando mais, me integrando, né? Mas até então não tinha assim, não tinha tido assim uma oportunidade de estar mais próximo. No noviciado foi que eu falei pela primeira vez na Web Rádio Santo Antônio, que foi, tinha algum encontro lá, acho que foi de comunicação, alguma coisa assim. Inclusive quem estava lá era até o Frei Gustavo Medella, ele foi dar uma formação. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de falar na Web Rádio, né, nesse encontro. Teve uma entrevista e a entrevista, né, foi conversando com a gente e tal. E aí fiz a profissão e fui para Salvador. Chegando em Salvador, né, cheguei lá, a Web Rádio já estava um pouco parada, né? Não tinha muitos programas ao vivo. Ela funcionava, né? Tinha músicas franciscanas, algumas coisas que já eram gravadas, já existia. E aí eu passei a estar lá junto, né? Quem administrava na época era o Frei Marcondes, né? Que estava à frente. E eu passei a estar mais próximo dele. E aí ele começou a me ensinar a mexer, né, como é que funcionava, os Paranauê tudo que a gente diz, né? E aí eu me dediquei bem mais, fui pesquisando como funcionava e tal. Foi em 2017 quando eu morei lá. E aí o Frei Marcondes também estava em processo de ser transferido, né, e tal. E aí ele me passou a responsabilidade em 2017 para que eu pudesse cuidar, né? E aí nessa responsabilidade veio muita coisa, fiquei muito animado, vieram muitas ideias, mas eu pude perceber que sozinho também não podia fazer muita coisa, né? Então eu tentei fazer o mínimo possível para poder a gente tentar, né, colocar mais para frente. Então me dediquei mais em fazer transmissões ao vivo das missas lá no convento e outros eventos também da província. E a primeira atitude que eu fiz quando assumi foi fazer uma logo, né? Tá aqui, a logo aqui. Quem fez foi um amigo meu lá de Triunfo, chamado Emerson, né? Ele trabalha com essa questão de arte, de logos e tal. Ele fez essa arte, eu dei a ideia para ele fez. E até hoje a gente usa essa marca. E as pessoas que olham lembram logo que é a marca da Web Rádio. Então foi a primeira coisa que eu fiz, foi essa. E passei, né, a me dedicar mais e tal. Eu fazia algumas artezinhas simples, né, para postar nas redes sociais. E aí a gente começou a pensar outras formas diferentes. Foi quando eu, né, passei a conversar com o Frei Roberto, né, para tentar me ajudar, porque ele também já fazia as artes, né, algumas artes. E aí, mesmo acho que estava no Pós-Plantado, né, e aí eu pedi para estar mais... Não, antes mesmo, né, do Pós-Plantado. Era, no aspirantado. Antes, no aspirantado já, né, pedi essa ajuda e aí a gente já começou a movimentar mais, né. Foi aí que eu fui transferido para Fortaleza, onde eu estou aqui atualmente, né. E aí, como eu administrava, veio o dilema, o que é que vai fazer? Se a Web Rádio foi fundada em Salvador, né, tudo funcionava lá, o que fazer? Então resolvi, né, depois de conversar com a fraternidade, tanto de Salvador quanto a de Fortaleza, né, resolvi fazer essa transferência e trazer, né, digamos assim, a sede da Web Rádio para Fortaleza, né, para esse espaço onde aqui a gente está hoje. Mais para frente vocês podem entender como foi esse processo, né. E aí eu trouxe, né, alguns materiais, alguns notebook, né, mesa de som, microfone e tal, alguma coisa para poder a gente
instalar aqui, né, a Web Rádio em Fortaleza para poder tentar, né, expandir melhor e tal, e fazer mais programas. Foi aí que eu comecei também a fazer meu programa ao vivo, né, essa coisa toda. Mas trouxemos para cá e aqui estamos aqui hoje. Mas lá em Salvador também tinha ficado algum material que era para poder também os frades lá fazer alguma atividade. Mas por conta do número reduzido de frades lá em Salvador, né, então ficou um pouco parado por lá, mas movimentamos aqui. Aí aqui integramos leigos, né, juntamente também no início com a PASCOM, né, depois a gente fez a separação, né, fizemos separação de espaço também, cada um no seu espaço. Mas hoje eu percebo que a Web Rádio ela tem um rosto diferente de quando eu peguei, né? De quando eu assumi em 2017. Acho que 4 anos depois, né? Eu acho que eu passei muito tempo, né? Assim, não é que eu seja o administrador, o dono, né? Tenha sido, né? Mas é quem estava à frente, né? Então tive a oportunidade também de fazer, né, algumas transmissões e levar o nome para fora, né? Porque a Web Rádio já era reconhecida, mas eu tentei mostrar ela um pouco mais para fora, além da província, né, para o Brasil e também para o mundo, né, através dos seus conteúdos. Bem, para mim foi logo após quando eu entrei no aspirantado, foi para mim o sentimento de uma extensão do próprio vocacional, o encontro da qual a gente vivenciava para discernir a vocação, seja religiosa, outras vocações da qual o Senhor nos chama. E para mim foi como eu me senti a participar, a interagir também no programa vocacional da qual, como aspirante, eu me sentia também a partilhar um pouco da caminhada, e foi nesses momentos que pôde me ajudar ainda mais a minha caminhada vocacional também, sobretudo com os pedidos de cânticos também, os alôs da qual nós somos convidados a pedir, a também partilhar aquilo que da vocação franciscana também eu já estava sendo formado. Primeiro eu falei como aspirante e agora também poderia trazer isso já como frade. Algo bem interessante, também momentos que pude participar do programa aqui na Web Rádio, eu pude perceber também a grande extensão que se traz, não só do carisma, mas também do convento. Muitas pessoas podem ter esse conhecimento e a presença da gente também em Salvador, não só pela igreja, mas também pela a presença franciscana através da Web Rádio. Isso para mim foi bem interessante. E nessa caminhada na internet, pôde alcançar também não só jovens, mas também idosos, outras pessoas que também se conectam para escutar essas palavras franciscanas, mas palavras de acolhimento, palavras até mesmo de atenção no certo sentido da evangelização. A gente sabe que a comunicação também ela evolui, né? Então é preciso também que a gente se atualize. Quando eu assumi, até então só tinha a rede social, né? E tinha um site também onde era transmitido os programas, né? Inclusive quem desejava escutar a Web Rádio só dava para ouvir pelo site ou pelo aplicativo, que é um aplicativo chamado Radiosnet, né? Onde tem várias rádios. Então eu também tentei evoluir, digamos assim, e a gente colocar em outros espaços para que seja mais fácil também das pessoas ouvirem, né? E o detalhe, até então, né, a gente tinha uma programação bem ampla, no sentido de dizer assim, tinha vários tipos de conteúdo, né? Então eu tentei focar, né, na questão franciscana, porque querendo ou não, nós hoje, inclusive hoje eu posso dizer isso, nós somos a única web rádio no Brasil com conteúdo exclusivamente franciscano. Quando eu falo conteúdo não é só música, não, mas também espiritualidade, formação, né? Tudo isso, o franciscanismo está lá impregnado, está lá dentro, né, da Web Rádio Santo Antônio, que é o que movimenta, que é o que faz ela ser o que ela é, né? A partir da gente, dos franciscanos, né?
Então, eu pensei assim, se tem frades que fazem, e também tem frades também que não dá para... Porque a gente que é frade vive pelo mundo, então nem sempre a gente está disponível para fazer. Então, nos nossos espaços, as pessoas também bebem da nossa espiritualidade, então é uma oportunidade também da gente mostrar o rosto também de outras pessoas que podem colaborar, que beberam e bebem da espiritualidade franciscana e que podem colaborar muito, né? E aí foi a ideia de incrementar leigos e tal, né? E mostrar o rosto além dos frades. Tudo bem que é uma web rádio da província, né? Com os frades, foi criado com os frades, mas eu penso que essa amplitude de colocar também outras vozes, né? Digamos assim, outros jeitos a partir da nossa espiritualidade, isso é muito importante. E aí foi quando eu contactei algumas pessoas, né, aqui de Fortaleza, de outros lugares também, para poder também incrementar, né, a programação e preencher mais um pouco, né, porque só frades não dava para encher toda a programação. Então pensei também que os leigos também poderiam colaborar muito, né, e também ocupar o espaço da Web Rádio Santo Antônio. Então, quando eu vim para cá, para Fortaleza, né, ficou esse dilema, né, e tal. Mas aí eu montei o estúdio aqui, né, e tal, aqui em Fortaleza, juntamente com a Pascom. E aí ficou também um material lá em Salvador, que alguns frades que estavam por lá tentavam fazer alguma coisa, mas não ia muito, vamos dizer assim, não ia muito para frente, né. Então a ideia era, já que eu estou por aqui, vamos investir por aqui, né, para que a gente possa organizar aqui depois, né, quando tiver mais frades que possam também desempenhar mais papéis e tal, possam se dedicar mais, então a gente investir por lá em Salvador. E aí foi investido aqui, inclusive nós fizemos um projeto para um espaço, né, esse espaço que vocês veem aqui hoje, né, uma sala, essa sala que a gente tem aqui era toda... era praticamente abandonada, não tinha muita serventia, então reformamos todo o espaço, depois vocês podem ver aí, colocamos coisas novas, móveis novos, cadeiras novas, tudo para que seja um espaço agradável para receber os frades que aqui moram, que visitam, e também os leigos que colaboram, né? Porque aqui de Fortaleza, acho que o número maior de leigos é aqui em Fortaleza, onde eles colaboram, né? E hoje a gente tem uma programação e um espaço para que também outras pessoas que chegam até nós possam, né, estar também manifestando assim a sua espiritualidade. E Salvador, né, ajeitamos os computadores, essa coisa toda, e aí organizamos por lá. E hoje funciona, sim, em sintonia um com o outro, né? Os estúdios eles não estão desunidos, são unidos, né? E aí interessante, inclusive, que a gente fazia programas, né, que um atrás do outro, às vezes um começava aqui, aí depois terminava aqui, o outro já entrava lá em Salvador, e assim vice-versa. Então isso também mostra a unidade e é a nossa espiritualidade, fraternidade. E o meu sonho é um dia que a gente fizesse isso em toda a província, né? Tivesse um espaço para a Web Rádio Santo Antônio em toda a província. Esse é um sonho que eu ainda quero realizar em vida, né? Mesmo não estando assim à frente da Web Rádio, né, hoje, mas o apoio, né, e o incentivo vai ser grande para isso, né? E eu desejo muito isso. Olá, paz e bem a todos e a todas. Meu nome é Maria de Jesus, sou pernambucana, moro em Pojuca, mais precisamente na praia de Maracaípe, e faço parte de uma paróquia franciscana no centro de Pojuca, que é a paróquia de São Miguel. Olá, paz e bem, eu me chamo Valdir e acompanho o sistema Web Rádio Santo Antônio desde 2016, quando eu fazia a etapa de aspirantado junto com os frades daqui de Triunfo, em Pernambuco. A minha história com a Web Rádio Santo Antônio já vem, eu acredito, que desde o seu comecinho, que coincide com o momento de eu estar iniciando, dando meus primeiros pés para Salvador para fazer um curso de formação. Foi justamente no momento que a Web Rádio Santo Antônio estava começando a se formar. E foi a partir daí que eu comecei a
escutar. Quando eu soube do lançamento, eu comecei a escutar o programa, que ainda era no aplicativo Radionet. Ainda eu me recordo disso bem, né? E eu me recordo que nesse comecinho eu me lembro de algumas figuras que estavam nesse processo. Eu lembro do Reginaldo, que na época ele era frade. Ele fazia inclusive um programa que eu não me recordo bem qual era, mas ele estava bem envolvido. Eu tenho lembrança também do programa Vide Verde, que quem fazia era Frei Pedro Júnior. E tinha umas pessoas fazendo o programa, né? E quando eu passei a morar em Salvador em 2013, eu comecei a escutar um pouco mais. E eu me recordo também que eu entrei no estúdio na época uma vez. E eu me lembro que o estúdio era uma salinha com uma mesa, com 2 computadores, com no máximo 2 microfones. E era só basicamente isso que tinha lá, né? E fazendo o programa lá. E eu confesso a vocês que eu não botava muita fé, não, no começo. Eu não botava muita fé. Pela imagem que eu tinha do que é um programa de rádio, né? E também, de uma certa forma, eu já fazia, né, antes de morar em Salvador, eu já tive uma caminhada de fazer programa de rádio na minha paróquia. Então eu achava aquelas 2 mesinhas muito estranhas, uma mesinha com 2 computadores muito estranhos, assim, vai dar certo isso, né? Não tava botando muita fé de início, mas eu fui escutando. E o que me chamava a atenção na época, o que eu percebia, na verdade, é que nesse começo parecia que a Web Rádio Santo Antônio ele falava muito para a realidade dos frades em si. Ele tinha uma pegada nessa perspectiva de falar dos frades em si, da espiritualidade franciscana, mas especificando a questão dos frades mesmo. E aí tá, né? Aí passou um período de um time, né, da Web Rádio, né? Eu dei um time de escutar também, automaticamente. Mas eu fui voltando aos poucos a escutar novamente. E a minha lembrança precisa, que eu comecei a escutar com mais intensidade, foi quando a sede da Web Rádio Santo Antônio passou de Salvador para Fortaleza. Né? Tinha alguns programas que aconteciam em Salvador, que eram Rosas para Maria, tal. Mas a sede se tornou em Fortaleza. Então eu comecei a acompanhar a partir daí com mais intensidade a Web Rádio Santo Antônio. Isso coincide com o meu início de entrada para a Ordem Franciscana Secular, né, nesse processo, né, e coincide com várias coisas do momento da minha vida também, né, e nesse processo de pandemia também foi mais intenso ainda a minha escuta. Desde aquela época, a Web Rádio Santo Antônio foi a minha companhia através do programa vocacional Vinde Verde, que era apresentado pelo Frei Marcondes e o Frei Denis. Eu me recordo que eu achava muito divertido nas terças-feiras acompanhar os recadinhos dos outros aspirantes e pedir música através do Facebook. De lá para cá eu venho acompanhando a programação da Web Rádio, mas em 2019 ela veio com a nova proposta, né, de evangelização, que ali o ao vivo, as principais plataformas digitais, o Deezer, SoundCloud, Spotify, YouTube. E também começaram a produzir podcasts mostrando que estavam ligadinhos nessas tendências, né? E confesso, inclusive, que eu não estava muito familiarizado com os podcasts, mas me tornei logo fã.
a qualidade da edição do rádio, a trilha sonora, a dinâmica que os temas eram expostos e a participação de tantos entrevistados e convidados de diversos lugares me fizeram um ouvinte assíduo desse novo jeito de evangelizar, que eu achei o máximo. E o que eu percebi que deu uma outra cara à web rádio, deu uma outra roupagem que eu achei muito interessante. E aí o negócio veio com conteúdos mais amplos, né, aos poucos eu fui acompanhando o processo, que agora estão com estúdio. Hoje os programas, me parece que ele fala para toda a família franciscana e para todos, para conhecer um pouco dessa realidade de São Francisco de uma forma mais ampliada, que vai para além dos frades, né? Que tem programas da Jufra, né? Teve podcast sobre o FS, falando de uma forma maior, né? E o que me recorda é que desde o comecinho, né, Zé Vicente está presente. Eu acho isso muito bom, né? Eu passei a escutar mais Zé Vicente quando eu escutei a Web Rádio Santo Antônio. Eu já escutava, mas eu fui conhecendo mais a fundo, né? Entre uma atividade ou outra do trabalho e das atividades de casa, eu estou ali, sempre acompanhando os podcasts e as produções especiais do Sistema Web Rádio Santo Antônio, aprendendo mais sobre a espiritualidade franciscana, sobre os temas atuais da nossa igreja. E no conforto, né? Só o conforto de você poder ouvir no celular, no computador, até na Smart TV dá para acompanhar as plataformas digitais em que o Sistema Web Rádio disponibiliza seus podcasts. Sem mencionar a preocupação que a equipe de produção, né, o Frei Roberto e a Ju Caroline, tem em acompanhar os temas e lançar logo em seguida algo sobre o que é de atual para a nossa igreja, mostrando uma dinâmica nas produções fora de série, né? Aprendo muito com vocês e só tenho a parabenizar por esses 10 anos do Sistema Web Rádio Santo Antônio e que o bom Deus continue abençoando toda essa fraternidade por trás das produções, dos programas, e que o Senhor continue iluminando esse trabalho de vocês de anunciar e encher a terra com o Evangelho de Cristo. Parabéns e um forte abraço. Eu sinto que é um aconchego, é um lugar acolhedor para mim, tanto enquanto participante, enquanto ouvinte, e é um lugar de fala para mim também, e dá sempre gosto e prazer de divulgar, de espalhar cada programação que existe naquela Web Rádio Santo Antônio. E eu só tenho que desejar parabéns para esta web rádio que completa 10 anos, e isso é motivo de celebração, porque lembrar sempre das pessoas que se envolveram desde o começo. Então é motivo de celebração para todos que se envolveram desde o comecinho até agora. Então parabéns para todos vocês, e que continue esse programa que é de grande serventia para nós, enquanto cristãos franciscanos. Vida longa para vocês, muita força para continuar tocando, cada vez mais amadurecendo esse programa. Eu só tenho a agradecer por, de uma certa forma, fazer parte, tanto quanto ouvinte e como participante também. Paz e bem para vocês. Muitas felicidades e parabéns para a Web Rádio Santo Antônio e para todos que fazem parte dela. Bem, é uma experiência nova, né? Digo isso porque eu que gosto muito de missão, de ir ao encontro do povo, né? É um desafio bastante para mim, né? Pois esse tipo assim de meios de comunicação, né? Web rádio, essas coisas assim é nova, né? Uma experiência nova para mim. Mas desde já eu me prontifico, né?
a aprender coisas novas, né, a um novo meio de evangelizar, né, como o lema da Web Rádio fala, evangelizar por cima dos telhados, né. Então, é uma experiência boa, né, que estou me adaptando mais, né, e é também um momento de fraternidade com o Frei Severino, né, Ite Nuntiate, e estamos... Bem, como eu já falei, nós tentamos atualizar o Evangelho para os dias de hoje, né? Então a Web Rádio ela faz isso, né? Ela acompanha os movimentos, as atualizações do mundo, né? Da igreja e do mundo, como já falou, como lives vocacionais, com podcasts, né? Aquilo que está na atualidade, né? E também é uma tentativa de acompanhar o jovem, né? Como ele falou, a questão vocacional, né, de atrair também jovens para a messe do Senhor, também para ser franciscanos, para ser frades e padres, também para ser leigos, né, engajados na igreja, né? É um meio que nós temos de evangelizar e nos atualizar. Nós estamos aí caminhando, né, para o grande encontro que o Papa quer em toda a igreja, a questão da sinodalidade, né? E nós franciscanos temos muito a dizer também na dimensão da sinodalidade, já que Francisco criou, né, com a sua vida, com a sua experiência e os seus primeiros confrades, ele não criou uma comunitas, mas uma fraternitas, né? Realmente um encontro muito próximo, onde as pessoas se veem como irmãs. A gente não se comunica a partir dos estratos sociais, mas aquilo que nós somos, apesar da diferença. Então, nesse sentido, você veja bem, a gente hoje tem uma ferramenta popular, né? Nós usamos os meios, como nós estamos usando agora essa plataforma de comunicação para fazer entrevista, né? Que está aí, a gente pode usar. Mas veja só, eu diria que para a gente entender as coisas, nós temos que nos formar, entendeu? E a formação não é só ir à faculdade, mas também. Então, eu creio que alguns frades devem se empenhar em estudar, em saber mesmo, para poder socializar com os mais pobres. Mas eu diria que na década de 70, 80, quando começaram a grande caminhada das comunidades eclesiais de base, nós tivemos pessoas que estudavam e colocavam o seu saber à disposição dos mais pobres, inserindo-se no meio delas, entendeu? Então, nós temos que, realmente, como frades menores, temos que estudar. A sinodalidade requer também pessoas formadas, formação inicial e permanente, vou dizer assim, e permanente mesmo. Então, no âmbito da comunicação, não precisa ter uma cadeia de televisão, mas temos que estudar comunicação, né? E nós vamos encontrar quem nos ouça, se nós, vamos dizer assim, comunicarmos com qualidade, né? Até mesmo com qualidade, vamos dizer assim, do uso da tecnologia, né? Saber usar, não improvisar, né? Já que o mundo de hoje tem muito isso, né? A gente, claro que todo mundo improvisa, um selfie aqui, um selfie acolá, um mergulho acolá, um mergulho acolá. Mas essa comunicação é uma comunicação rápida, né? Fast food. Nós não podemos fazer da comunicação que nós temos nas mãos, estamos, vamos dizer assim, conquistando a comunicação popular, isso o Papa fala de popularismo, né? Quer dizer, colocar na mão do povo a comunicação, os meios, a governabilidade. Então, nós não podemos improvisar, nós não podemos ter um estudo fast food, que a gente apenas come rapidamente em pé. Nós temos que sentar para refletir e depois aferir o nosso conhecimento, o nosso saber no meio do povo, dialogando com o povo, né? O povo tem muito a nos dizer, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente passa as convicções que nós temos e a compreensão de inteligência que nós temos, mas também recebemos a inteligência do povo, a sua realidade concreta, não é? O seu viver, os desafios permanentes. O Papa Francisco diz uma coisa lindíssima no início da carta, que às vezes, uma palavrinha só me deixa assim encantado, né? Então, diz assim que todos os irmãos, diz o Papa, escrevia São Francisco de Assis, aliás, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs, para lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Então, nós temos que ter uma vida que tem sabor,
né? Mas o nosso mundo atual é um mundo onde os sabores são artificiais, superficiais, né? E a gente tem que dar o sabor verdadeiro, o sentido da nossa existência. E a comunicação nossa tem que ser, ao mesmo tempo, uma comunicação que nos conecta com Deus e, ao mesmo tempo, nos conecta com o homem, com a humanidade toda, com a natureza, não é? Um jovem perguntava, um dia desse na confissão, Frei, como é que eu posso rezar sempre? Meu filho, olha, você não tem um celular no bolso e você não está sempre online? A gente tem que estar online, full time, com Deus. Entendeu? Não precisa estar rezando o tempo todo, o telefone está lá, está ligado. Se eu precisar, eu entro em contato. Se alguém precisar de mim, me entre, mas eu não saio da conexão, né? Então, em todo lugar, onde quer que eu vá, tem que estar online com Deus. Agora, tem momentos que eu tenho que parar para ouvi-lo e também para conversar com ele, para partilhar o caminho que eu faço, para fortalecer as minhas convicções e meu compromisso em construir agora o reino do Pai, o reino que Jesus nos trouxe, o reino da vida. Dizer para o povo que nos dias de 2021, de negação de direito, de tantas outras coisas que existem por aí afora, de contravalores, onde a mentira, o fake news, ele se torna, por exemplo, mais forte do que a verdade, mais do que nunca, o exemplo de Francisco de Assis, ele nos impulsiona para o novo. E isso tem que ser dito a partir das novas tecnologias, das redes sociais, de avançar mais ainda para as águas mais profundas, né? Então, o que eu desejo para a Web Rádio, né, a Web Rádio Santo Antônio, que ela possa ter muitos anos pela frente, né, de evangelização, que outros frades possam cada vez mais ingressar e se apaixonar por isso, porque a gente evangeliza a nós mesmos e também evangelizamos outras pessoas, outros que também chegam a gente. Deus vai nos dando na caminhada irmãos e irmãs, né, que acreditam no potencial da gente, que acreditam que é necessário avançar mais ainda. Para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos da Web Rádio, né, que a gente, com a graça de Deus, vamos celebrar, eu espero que ela se expanda ainda mais, né? É uma coisa que é um sonho, é ter a interação com as presenças onde nós estamos, né? Sobretudo com as PASCONs e movimentos que nós acompanhamos, que também nos acompanham, né? Ter, quem sabe, uma rede de mini estúdios, né, em alguns locais específicos que possam contribuir transmitindo algo próprio daquela região, daquele lugar, interagindo também através dos podcasts, né, aqueles que têm uma formação numa área, também contribuindo, então, ou seja, alargar ainda mais, né, a gente conseguir ainda mais estruturar outros estúdios, né, por exemplo, na Casa do Postulantado, na Casa do Noviciado, nesses pontos mais fixos, para que a rádio se expanda. E assim, um trabalho em rede, o carisma de São Francisco vai sendo conhecido, difundido e automaticamente o Evangelho de nosso Jesus Cristo. Nesse tempo que eu passei acompanhando, né, de perto e também mesmo antes, né, eu percebo que a Web Rádio, querendo ou não, é a voz dos frades, né, onde chega a vários lugares, mesmo antes dessa onda de lives, não sei o que, a Web Rádio Santo Antônio já fazia esse trabalho, né, de chegar em outros lugares, né, era escutada por muita gente em todo o território da nossa província, né, então é uma forma também de matar a saudade, né, ouvir e estar mais próximo e tal. Então eu penso que esses 10 anos, ele foi, digamos assim, um impulso para mostrar, nos alertar da importância da Web Rádio Santo Antônio, da comunicação. E eu penso que a Web Rádio Santo Antônio, visando assim mais 10 anos para frente, né, ela vai crescer muito nesse sentido e ela vai beneficiar muita gente na espiritualidade. Porque eu costumo dizer, se a Web Rádio Santo Antônio chega a um coração, né, isso, ela já cumpre a missão dela, né? Porque a missão da Web Rádio Santo Antônio é mostrar a espiritualidade franciscana, o rosto de Jesus Cristo, né? Junto aos leprosos, junto às pessoas que sofrem, aos pobres excluídos, né? Então, se ela cumpre essa missão e chega pelo menos a um coração, então
ela vai prosperar, né? E eu acho que esses 10 anos ela fez isso. Por isso que ela está prosperando 10 anos, né? Nós tivemos outras rádios de outros lugares aí também que já se inspiraram no trabalho da Web Rádio Santo Antônio, né? Nós temos também frades que se interessam em conhecer o trabalho da Web Rádio Santo Antônio, e é o diferencial porque é uma rádio administrada pelos frades e, detalhe, pelos frades junioristas, né? Os frades de profissão simples, temporária. Então é o marco, né? Eu acho que de outras províncias essa é a que tem esse marco, né, dentro da comunicação. E isso, se está aqui há 10 anos, ela vai prosperar mais e mais. A Web Rádio Santo Antônio, nesses 10 anos, não se acaba. Eu acho que ela se expande, né? E o futuro, como eu já disse, né, eu quero ver no território, pelo menos da nossa província, né, todo mundo, né, conectado, todo mundo falando na Web Rádio, todo mundo ouvindo a Web Rádio, e é esse o meu desejo. Então, a vocês que sempre escutaram, divulguem mais, compartilhem mais essas notícias. Está na hora da gente compartilhar coisas boas. Eu vejo nas redes sociais, sobretudo, a gente compartilhar muitas notícias, além de notícias falsas, notícias ruins. A Web Rádio Santo Antônio é palavra de Deus. Então, quanto mais a gente anunciar, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas poderão usufruir desse benefício que é a Web Rádio Santo Antônio. A gente pode ser muito mais feliz